Salve, salve família! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal de investimentos. Continuando a nossa jornada de investidor, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o maior motivo para vocês começarem a investir agora. Esquece aquele papo de liberdade financeira, de ficar rico, de se aposentar, que dinheiro traz liberdade. Não é sobre isso que eu quero falar hoje. Isso aí todo mundo já falou, são argumentos que já estão batidos e o que eu quero te mostrar hoje é um argumento muito mais convincente. Eu quero falar com vocês sobre um ativo que todo mundo tem e que é limitado. O tempo. Muita gente fala até que tempo é dinheiro, né? Então se liga nisso. No mundo dos investimentos e principalmente na teoria dos juros compostos, o tempo é o seu maior aliado. Só que se você vacilar muito, ele vai se tornar o seu maior inimigo. Não tem como. Existe uma frase muito famosa que eu já falei aqui no canal, que é a seguinte: o maior arrependimento de todos os investidores é o de não ter começado antes. Simplesmente todo mundo que investe, coloca o dinheiro para render, que compra algum ativo, que faz algum investimento, independente de onde seja, renda fixa, renda variável, ações, opções, criptomoedas, não importa. O maior arrependimento de todos os investidores é o de não ter começado antes. Isso tem tudo a ver com o tempo. Eu sei que parece bobeira, mas isso é muito poderoso. Quando a gente olha para a fórmula dos juros compostos, a gente tem soma, a gente tem multiplicação e a gente tem uma operação matemática ali que é a potenciação, que é a operação mais forte do que soma e do que multiplicação. E quem tá nessa operação é justamente o tempo. É o tempo que é elevado ali no final da fórmula e é ele que traz o maior peso nessa fórmula dos juros compostos. Vem aqui na lousa comigo que eu vou te mostrar dois casos. Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês dois casos aqui, tá? Dividir aqui no meio. Primeiro caso. Sou eu. Victor Camargo sou eu, certo? Eu comecei a investir com 21 anos, certo? E aí eu investi R$500 por mês até os 30 anos. Beleza? Então foram 9 anos investindo e eu tirei aqui R$54 mil do bolso por 9 anos. Então eu investi dos 21 aos 30 e depois eu vou deixar esse dinheiro até os meus 65 anos investidos e tudo isso aqui numa taxa de 12% ao ano. Beleza? Então aqui 9 anos investindo, investi 54 mil numa taxa de 12% ao ano e depois deixei esse dinheiro parado até meus 65 anos. Fechou? Agora o segundo caso. O segundo caso é o Joãozinho. Joãozinho aqui é um nome fictício, obviamente. O Joãozinho ele começou a investir com 30 anos. 30 anos de idade. Ele investiu R$700 por mês até os 65 anos. Então aqui ele ficou 35 anos investindo. Ele ficou 35 anos investido e ele tirou R$294 mil do bolso. Beleza? Até aqui eu acho que é fácil. Esse aqui investiu 35 anos, tirou 294 mil do bolso. Esse aqui investiu 9 anos e tirou 54 mil do bolso. Aí o que vocês têm que entender é o seguinte: quando os dois tiverem 65 anos, eu não sei porque eu fiz essa linha aqui, mas beleza. Quando os dois tiverem 65 anos, certo? Quando o Joãozinho tiver 65 anos, ele vai ter de patrimônio o dinheiro que ele tirou do bolso, esses 294, mais os juros dos investimentos dele, R$3.821.300. Só que ele vai ter, certo? R, cifrão. Então o Joãozinho, 294 mil. Quando ele chegar com 65 anos, foi 35 anos investindo, ele vai ter R$3.800.000. Agora, o Victor Camargo, que investiu por 9 anos e deixou o investimento parado até os 65, então ele investiu aqui 9 anos mais 35, um pouco mais de tempo, 44 anos, ele vai ter, deixa eu puxar uma seta aqui, aos 65 anos, R$4.933.076. Com lixo ali porque a lousa é pequena, entendeu? Mas você entendeu o que eu tô querendo dizer? O Victor investiu 9 anos só, de forma ativa, que ele precisou ficar cuidando, e depois ele deixou 35 anos parado em investimento. O Joãozinho não, ele demorou para começar a investir, ele começou a investir com 30. E aí ele teve que ficar investindo de forma ativa até os 65. Ou seja, ele gastou tempo, gastou energia, e no final ele tinha R$1 bilhão a menos
do que o Vitor. Entendeu o poder que o tempo tem nos seus investimentos? O Joãozinho, ele investiu 4 vezes mais o tempo e 5,4 vezes mais o dinheiro que o Vitor investiu, e no final das contas, o Vitor tinha 1 milhão a mais. Que loucura é essa? Esse é o poder do tempo nos seus investimentos, e esse é o maior motivo pelo qual você tem que começar a investir agora. E assim, eu sei que tem um monte de coisa para você aprender para chegar até lá, e aqui eu já tenho 40 vídeos no canal ensinando tudo o que você precisa saber, e sem brincadeira, esses 40 vídeos são suficientes para você pôr o seu pé no mundo dos investimentos. Mas assim, para começar é muito simples. É só você, por exemplo, abrir uma conta no Nubank e colocar lá todo mês 10 reais. 10 reais, 10 reais, 10 reais. Esse dinheiro já vai render 10,65% ao ano. Só de você colocar lá, sem muito esforço. E a partir daí, você vai ganhando a disciplina, você vai ganhando conhecimento, você vai estudando outros assuntos paralelamente e você vai se desenvolvendo como investidor. O que torna você um bom investidor ou um investidor ruim, se é que isso existe, não é o tanto de dinheiro que você tem, e sim a sua disciplina, o seu gerenciamento de risco, você saber o seu perfil de investidor e investir dentro do seu perfil, é você desenvolver o seu perfil de investidor com o passar dos anos. Então você, sei lá, você começa como investidor conservador e aí conforme você vai aprendendo, você desenvolve e você passa para o moderado. Não que o moderado seja melhor que o conservador, é só a questão de apetite a risco, o quanto de risco que ele consegue tomar. O moderado consegue mais que o conservador, mas isso também tem muito a ver com o quanto você estuda. Então se você é mais preparado, entende mais de investimentos, consequentemente, e aqui entre aspas, eu não sei se isso é uma regra, eu tô me arriscando aqui falando isso, você vai ter um apetite a risco maior do que o cara que é conservador. E aí o exemplo que eu dei lá de você abrir uma conta no Nubank e colocar 10 reais todo mês, ele é bem simples, mas é óbvio que eu espero que com o passar do tempo, você vai trabalhar mais, você vai ganhar mais dinheiro e consequentemente você vai ter mais dinheiro para investir. E aí esses 10 reais por mês vão virar 50, vão virar 100, vão virar 200, 500 e assim vai. Igual no Rumo aos 10K. O Rumo aos 10K eu comecei, né? Já são 6 vídeos aí da série que eu aporto 500 reais por mês. Mas é óbvio que com o passar do tempo, já se passaram 6 meses de vídeo. Com o passar do tempo, eu vou me desenvolvendo aqui no meu trabalho, eu vou sendo promovido, eu vou desenvolvendo novas habilidades, vou pegando novas responsabilidades e, consequentemente, a minha remuneração por isso vai aumentando. Então, eu vou conseguir fazer sobrar mais dinheiro no fim do mês e, consequentemente, eu vou poder investir valores maiores. Provavelmente, vou até dar um spoiler do futuro para vocês, não sei se vai acontecer, mas quando eu atingir os 10 mil reais, eu vou mudar o nome do desafio para Rumo aos 100 mil reais. E aí eu não vou mais aportar 500 por mês, eu vou aportar 1.000 por mês, porque eu já vou estar, sei lá, num outro patamar no trabalho, talvez, se Deus quiser, amém, entendeu? Então comece a investir cedo, porque quanto mais cedo você começar, mais tempo você vai ter para aprender, mais tempo você vai ter para o seu dinheiro render, e aí você começa com pouco, lá na frente, quando você tiver muita grana, você já vai ter dado, sei lá, vários passos em que você vai ter adquirido conhecimento, você vai ter mais disciplina e você vai conseguir gerenciar muita grana. Tem até uma passagem bíblica que fala sobre isso, que é Mateus 25, 23. Se você tiver uma Bíblia aí, você dá uma olhada depois, senão você pesquisa na internet, que ele basicamente é Jesus falando pro servo dele lá, falando assim: olha só, você foi fiel no pouco que você tinha e agora eu vou te colocar no muito. Ou seja, quando você consegue gerenciar bem o pouco que você tem, lá na frente, Jesus vai confiar muito para você. Claro que aqui eu também não estou fazendo nada questão religiosa, mas é só a Bíblia é um livro muito cheio de conteúdo rico, né? Então a gente pode tirar vários insights ali de dentro. Obviamente que eu sou cristão, então eu acredito muito nisso, mas se você não for, vire, zoeira. Se você não for, não tem problema, um dia Jesus vai te pegar. Fechou? Para fechar esse vídeo aqui, eu quero mostrar uma loucura que eu fiz aqui para vocês. Se liga. Eu abri aqui a calculadora de juros compostos, que eu gosto muito de usar para fazer umas contas aqui, e eu coloquei aqui 10 reais por mês, numa taxa de 10,65 ao ano, que é a taxa da Nubank. Se deixar o dinheiro parado lá, vai render isso. E eu vou colocar aqui 60 anos. Pra eu colocar aqui 0 reais, você vai começar, né? E eu vou colocar aqui, ó, 60 anos e calcular. Se você investir 10 reais por mês por 60 anos, é óbvio que é uma loucura você pensar daqui 60 anos. É difícil projetar isso. Mas se você fizer isso, você vai ter
R$510.790 no final. Então, digamos assim, sei lá, cara, eu vou ser bem extremista aqui e eu não tô fazendo juízo de valor nem nada. Mas digamos que você, cara, você não tem nenhuma perspectiva pro futuro, você não consegue fazer sobrar dinheiro, mas você não quer que o seu filho passe a mesma situação que você tá passando agora. Então você tá pensando, putz, eu vou começar a investir agora para pelo menos conseguir deixar algo melhor pro meu filho, e aí o meu filho pega isso, investe também e muda de vida. Então você tá, aspas, se sacrificando para que seu filho tenha uma vida melhor, e isso, na minha visão, é algo bem bonito. Então, digamos que você esteja nessa situação, aí você fala, preciso fazer isso. Aqui eu te dei um exemplo claro. Você vai investir R$10 por mês, por 60 anos, nessa taxa de juros, né, de 10,65% ao ano, que é uma taxa de juros factível do CDI hoje. Então só de você deixar o dinheiro lá, vai render isso. No final desses 60 anos, você vai ter R$510 mil. Então, digamos que você esteja com 30, 60 anos, você vai estar com 90. E aí você passa esses 510 mil pro seu filho. O seu filho pegou esses 510 mil, aí eu vou colocar aqui, ó, 510 mil, e aí ele não vai investir mais nada por mês na mesma taxa, e eu vou colocar aqui, ó, 10 anos, e vou calcular. Esse dinheiro na mão do seu filho por 10 anos, na mesma taxa de 10,65%, vai virar R$1.400.000. Então você deu 510 mil para ele, ele vai fazer virar em 10 anos R$1.405.000. Então pronto, aqui basicamente ele já mudou de patamar. Obviamente que daqui a 60 anos a gente vai ter que ver como tá a inflação. Se a inflação continuar no ritmo que tá, esses R$1 milhão vão valer, sei lá, R$10. Mas eu espero que a inflação não continue no ritmo que tá e as coisas melhorem daqui para frente. Agora, se eu pegar esses R$1.400.000 e eu colocar aqui 20 anos, ele vai virar 3.800. Tá vendo como os juros compostos é louco? E aí, beleza. Você passou pro seu filho ainda não consegue usufruir dessa grana porque ele ainda tá apertado e ele pensa em passar pro filho dele. Então a gente tá falando aqui de 10 milhões que deu no fim da conta, depois de 30 anos, né, com o seu filho, e ele vai passar pro filho dele, que é o seu neto. E aí o seu neto vai ficar com 20 anos por essa grana parada. Estamos falando de R$80 milhões. É uma loucura isso aqui. É uma loucura, é um cálculo infinito. Enfim, eu falei que era loucura, né? Mas você quis ficar até o final. Então, parabéns pra você. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei nesse vídeo. Obviamente que o final é uma teoria um pouco louca, mas que faz sentido. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha e até o próximo vídeo.